noite, paz, seja convosco. A gente vai falar um pouquinho sobre Jesus voltará, né? E a nossa palavra aqui está em Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em seus vasos, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: Ah, vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E respondendo ele disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente refletindo sobre essa palavra, né, ela fala muito sobre preparação, vigilância, mas indo pesquisando um pouquinho sobre a cultura judaica, fala que essas mulheres, essas 10 virgens, trazendo aqui para o Brasil, seria como as damas de honra. Então, as damas de honra estavam ali para ajudar o noivo, né, para iluminar o seu caminho até o altar. E aí fala que essas damas de honra, elas conheciam o noivo, né? Eu fiquei bem curiosa para saber se era uma questão de conhecimento ou se pegavam mulheres da cidade, aleatória, para ficar mais não. Eram mulheres que conheciam o noivo. Então, neste conhecimento, 5 delas levaram um óleo extra, né? Para deixar ele reservado, foram prudentes, foram mulheres que pensou talvez um imprevisto, um atraso, né? Porque hoje os casamentos há atraso, há imprevisto. Então aquelas mulheres ali, elas pensaram no imprevisto e deixaram ali. As outras não, levaram contado, né? Levou uma quantidade mínima só para fazer um serviço ali, né? E aí o noivo demorou a chegar. E o noivo demorando a chegar, elas adormeceram, elas dormiram. E quando elas despertaram, elas conseguiram verificar que, olha, não tenho mais azeite. E perguntou para outras, né, vocês não podem me emprestar um pouquinho do azeite de vocês? E elas falaram: olha, não posso emprestar, porque se eu emprestar, eu vou ficar sem. E aí a gente vai comprometer o noivo, né, o esposo, porque se eu colocar pouquinho e você colocar pouquinho, a gente não vai conseguir fazer todo o percurso até o altar, né, até entregar esse noivo. E aí elas saíram para comprar. Mexeu bastante, assim, no meu entendimento, a questão delas conhecerem o noivo e se prepararem. Elas não sabiam o momento que ele vinha, elas não sabiam o horário que ele vinha, mas elas sabiam que elas precisavam estar preparadas. E elas conheciam o noivo, né? E assim, como que a gente vai esperar por alguém que a gente não conhece, né? Como essa pessoa a gente não conhece igual o noivo. Talvez ele atrase, então já vou deixar aqui preparado. E trazendo para nossa fé cristã, vem o preparo mesmo, né? De conhecer a Cristo. E eu vi assim que se a gente não conhece a Cristo, se a gente não conhece a pessoa, como que a gente vai esperar por ela? Né? Não tem como a gente esperar
para uma pessoa que a gente não conhece. A gente não vai ter anseio, né, por esperar por uma pessoa que a gente não conhece. Mas também eu pensando numa analogia, eu trago para a gestação. A gestação a gente não conhece, né, fisicamente aquela criança, a gente não conhece o rosto daquela criança, embora hoje tenha tecnologia para ultrassons 3D, 5D, mas a gente não conhece o rostinho daquela criança, a gente não sabe o momento exato que aquela criança vai vir, nem quando a gente marca a cirurgia, a gente não sabe o momento exato, né? Mas a gente sente aquela criança, né? A gente alimenta aquela criança, a gente muda os nossos hábitos porque está aguardando aquela criança. Então, assim como as virgens, elas ficaram ali, elas ficaram aguardando, elas conheciam o noivo. E aí eu trago em qual sentido? Se a gente não conhece a Cristo, como a gente vai ansiar a sua volta se a gente não conhece? Né? Se a gente não sente, assim como uma gestação, a gente não sente. Se a gente não deseja aquilo. Porque se você não conhece a pessoa, você não vai desejar que ela volte, você não vai desejar ver ela. Né? Você precisa conhecer, você precisa estar ali, estar perto, você precisa pensar em como que ela vai vir, né? Como uma gestação, como aquelas virgens. Então, a gente precisa hoje na nossa vida pensar e analisar como a gente está esperando e ansiando essa volta de Cristo. Então, o que traz no meu coração hoje é conhecer mais a Jesus, né? E ansiar mais pela volta dele. Porque quanto mais a gente conhece por uma pessoa, a gente quer mais ficar com ela, né? A gente quer estar preparada, tanto espiritualmente como mentalmente, né? Então, o óleo ali, ele simboliza aquele preparo, né? Ele simboliza o cuidado, né? De óleo, eu vou esperar aqui com óleo. E hoje, trazendo para a nossa vida, né? Já que você vai falar um pouquinho, mas trazendo para a nossa vida, a gente precisa de alguns pontos, né? Que possa nos ajudar a conhecer a Cristo, nos ajudar a esperar a sua volta, né? A principal fonte para você conhecer a Cristo é a Bíblia, né? Ele deixa um livro onde a gente pode ler toda a sua passagem aqui na Terra, todos os seus ensinamentos, né? E ali, a partir desses ensinamentos, a gente tirar, por exemplo, para a nossa vida, né? Todas as situações que a gente tem na nossa vida, ele deixa ali uma lição de como agir, né? E a melhor maneira de conhecer ele, conhecer a história dele e se aproximar dele, se identificar com ele, é lendo a Bíblia, né? Além disso, obviamente, a oração, né? A oração é o momento em que a gente consegue parar para falar com Deus, né? E ali tem uma conversa mesmo, né? Que a oração não é só você pedir, né? É só você agradecer, é um momento de você ter uma conversa com Deus. Isso que se você se aproxima dele, né? Não é algo quadrado, onde você tem que fazer todo dia o mesmo ritual de oração, as mesmas palavras. Não, é um momento de conversa com Deus, né? E o principal de tudo é você entregar a sua vida a Ele, né? Se batizar, principalmente, né? E ter um relacionamento com Deus mesmo, né? Quando essa parábola fala que o noivo não vos conhece, é isso, né? Pode chegar no dia que Jesus voltar, que ninguém sabe quando vai ser, e ele simplesmente falar: eu não vos conheço, você nunca teve um contato comigo, nunca falou comigo, nunca me procurou, não procurou meus ensinamentos, eu não conheço você. E ao contrário, pode ter as pessoas que vai falar: não, você me buscou, você me conheceu, você leu sobre mim, você orava, falava comigo, né? E eu vejo bem disso dessa palavra. Amém? Eu acho que também eu queria trazer alguns pontos, né, de obedecer os ensinamentos, né? Eu acho que o arrependimento e a entrega é muito importante, né?
o batismo, né, já traz isso do arrependimento e da entrega, mas também é seguir e obedecer os ensinamentos, né, seja onde você estiver, porque hoje a gente não consegue ficar dentro de um local, né, reservado para esperar o noivo, né, para esperar a volta de Cristo. Então hoje nós temos nossas atividades, nossos afazeres, e a gente precisa mostrar a Cristo onde a gente está, né? Então, amar o próximo, perdoar, andar em honestidade, né? Hoje o cristão, ele tem que ser conhecido pelo seu jeito. Hoje não é mais pelas roupas, não é mais pelo cabelo, pelo coque, mas é pelas atitudes, né? Então, ajudar quem precisa, buscar santidade, né? Mas acho que o mais importante é andar em honestidade e amar o próximo, né? A Bíblia, ela traz dois mandamentos importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, que engloba tudo isso. Quando eu amo a Deus, eu busco, e quando eu amo o próximo, eu exerço a minha fé cristã, né? Além de obras, além de outras coisas, mas quando eu amo o próximo, eu mostro que eu sou cristã, mas não pela minha roupa, mas é pelo meu jeito, pela minha característica de lidar com as pessoas, né? Então, eu acho que é essa palavra que a gente quer trazer hoje, que a gente estudou, né? É ter perseverança, é ter anseio por este noivo, assim como aquelas 10 virgens, né? Mas ter um anseio de forma prudente, ter um anseio de forma preparada, ter um anseio com óleo, né? E é isso, acho que a gente faz uma oração agora, né? E a gente encerra. Então, convido todos a fechar os olhos para fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Deus, por nos dar a oportunidade de conhecer o Senhor a cada dia mais, Pai. Pelo Senhor deixar, Deus, os teus ensinamentos para que nós possamos seguir, Deus, os teus ensinamentos para que nós possamos cada vez mais estar perto de Ti, Pai. Peço que o Senhor nos dê vontade de perseverar a buscar ao Senhor, Deus, vontade de continuar seguindo, a procurar o Senhor, Deus, que não deixe nada desanimar aos nossos irmãos, a nós mesmos, Pai. Sabemos que hoje em dia é cada vez mais difícil as dificuldades que aparecem, Deus, mas que nós saibamos que no final há um Deus que está nos esperando, um Jesus que voltará, Deus, e cuidará de nós, Pai. Peço que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos, Pai, dando uma semana abençoada, uma semana de muita glória, Pai. Abençoe a todos os nossos familiares, Deus, e que esteja sempre conosco, Pai. Amém. Amém.